Dando sequência ao nosso vídeo de ontem, hoje vamos trazer uma análise completa da parte fundamentalista do Equinix, para saber se está barato, caro, se vamos ou não adicionar nossa carteira de investimentos. Além disso, vamos mencionar aqui um pouquinho também do que os analistas estão falando sobre esse REIT, para ver se faz sentido ou não na visão deles. E eu já adianto aqui para vocês, eles acreditam que esse REIT pode praticamente dobrar. E é justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu me chamo Miro Leite, sou consultor e mestre em investimentos. E antes da gente entrar aqui no conteúdo, eu só te convido a deixar aquele like aqui embaixo, se inscrever no canal, especialmente se você gosta de vídeos de análise de REITs. Todas as semanas a gente pega um dos maiores REITs do mundo e faz uma análise completíssima sobre esse REIT, tanto do modelo de negócios, que inclusive foi o vídeo de ontem da Equinix, e hoje a parte fundamentalista desse REIT. E a gente faz isso todas as semanas. Se você tem interesse, se inscreve agora mesmo. No mais, hoje vamos falar da parte fundamentalista, do preço médio, preço sobre lucro, a questão da dívida livre, lucro e receita. Vamos falar o que é que os analistas esperam, o que é que eles dizem desse REIT e depois partimos para as considerações finais. Começando então aqui, variação de preço dos últimos 10 anos, gráfico obtido lá pelo Investidor 10. Vocês podem ver aqui que ele lá em 2014 estava aqui entre 200 e 400, veio aqui em março da pandemia, ele já estava subindo aqui quase que beirando os 800, deu uma queda, e desde então ele vem negociando aqui basicamente perto desses 800, chegando, passando um pouquinho e voltando, mas aqui na casa dos 800 dólares. Ou seja, ele está perto das suas máximas históricas. Aqui na questão do preço sobre lucro, já está um pouco diferente. Subiu consideravelmente lá em 2016, com aquela grande subida que a gente viu. Aí provavelmente veio o lucro, né? Isso aqui caiu, o preço ficou basicamente constante. E aí ele tem oscilado aqui nessa média, de acordo com o Investidor 10, na casa de 96,11. Ou seja, ele está abaixo da sua média. Em tese, ele está barato. Pelo menos é o que esse analisador, o que essa métrica aqui aponta. Com relação ao lucro e receita, vocês podem ver que o lucro ele vem crescendo constantemente. Então, é um ponto bem positivo. Ele cresce o lucro, ele consegue fazer mais dinheiro todos os anos. Com relação ao dividend yield, o atual está em 1,98%. Ele já chegou a pagar quase 7% lá em 2015, 4% em 2014. Hoje ele paga bem menos. E, na média, ele paga aqui perto de 1,73% em dividendos. Outras métricas que eu gosto de analisar aqui com vocês. Primeiro, vamos analisar aqui a receita, né? Eles lucravam na casa de 6 bilhões lá em 2020. Hoje estão na casa de 8 bilhões. É uma crescida de aproximadamente o quê? Uns 34, 35% durante esses 4 anos aqui. O lucro operacional, 1,11 subiu para 1,44, aproximadamente uns 30% também que conseguiu subir. O líquido, 369,78 milhões para 969,05 milhões, ou seja, muito mais rentável do que ele estava sendo antes, proporcionalmente falando. Aqui um crescimento de mais de 2, quase 3 vezes o lucro líquido subiu. O bruto provavelmente teve um desempenho parecido. O EBITDA e EBIT também deve ter sido parecido, mas aqui em margem, percebam, antes estava na casa de 7,86, teve uma leve queda para 2021, depois voltou a subir e hoje a margem está muito maior do que estava antes. Na margem bruta, vocês veem que praticamente ficou constante, teve uma leve queda, mas nada muito considerável. E na operacional também teve uma leve queda, mas também nada exagerado, apesar que de 19 para 17 é quase uns 10% de queda, já era alguma coisa para a gente ficar acompanhando mais de perto. O ROI, então, estava em 3,48, hoje está na 7,76, mais do que o dobro. Ponto super positivo, estão conseguindo fazer maior lucratividade com seus investimentos. O ROA também subiu, ou seja, cada propriedade dele está conseguindo gerar mais lucratividade na média, né? E aí, passando então adiante, temos a questão do PL, como a gente viu, na casa dos 90, caiu, ponto positivo, está inclusive abaixo da média agora. O P sobre VP, ele estava sendo negociado a 5,21 vezes tudo que ele valia, hoje está 6,01, então também subiu o preço sobre valor patrimonial. Lembrando que preço sobre valor patrimonial é pegando tudo que eles têm, né, de dinheiro, de propriedades, de tudo que tem valor, e fazendo o preço do total dividido por esse valor. Então hoje estamos pagando alguma coisa na casa de 6 vezes o valor total, então está relativamente caro. Com relação ao dividendo, né, para quem gosta aqui, ó, na casa dos 1,8, 1,7 é a média que eles têm pagado mesmo. ROA, ROI e ROI que a gente
já adentrou, margens líquidas também. Aqui embaixo temos o valor por ação, ó, perceba que subiu de 103 para 131, uma subida de quase 30%, muito positivo. Isso significa que eles estão gerando maior valor por ação e a lucratividade quase dobrou, né? O lucro por ação quase dobrou. Então, um ponto muito positivo. Provavelmente o lucro não teve esse desempenho, mas eles provavelmente compraram muitas ações e aí fez com que a lucratividade por ação subisse consideravelmente. Dentro aqui da parte de patrimônio total, né? Perceba que lá em 2018 eles tinham 20,24 bilhões, hoje está em 32, 60% de aumento nesses 6 anos. Então, é legal, tá? Os passivos subiram de 13 para 20, um aumento de quase 50%. Então, assim, se a gente for fazer a subtração de um pelo outro, na verdade, antes eles tinham basicamente 7,22 de patrimônio líquido, hoje é 12. É um aumento aí de mais ou menos o quê? Uns 60% que eles conseguiram subir. Ponto positivo, mas a dívida está relativamente alta. O bom da dívida deles é que a maior parte é dívida de longo prazo, tá vendo? Desses 20, 12 é de longo prazo, então eles só têm 8 agora para pagar no curto prazo, e eles têm 2,1 bilhões de fluxo de caixa total, né? É o que sobra para poder fazer o pagamento das dívidas. Então, o que é que os analistas estão falando sobre esse REIT? Lembrando que esses analistas aqui é do site Simply Wall Street. Se você quiser conhecer mais sobre essa plataforma que mostra não só o que os analistas estão falando, mas métricas, desempenho e muitos mais, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição que você pode acessar, clicar lá e conhecer um pouco mais da plataforma. Tá? Criar conta é gratuita, você pode pagar também, mas a conta ela é gratuita. E aí eles falam que, ó, primeiro, ponto positivo é que ele está sendo negociado 42,7% abaixo das nossas estimativas do que a gente acredita que seja justo. A sua lucratividade está para crescer 13,71% por ano. O lucro cresceu 28,3% no último ano, provavelmente por conta da queda da taxa de juros, que deve ter impactado ainda mais a lucratividade do REIT. E aí eles pagam 1,97% de dividendo, que é considerável ok, né? E é crível, não tem problema de fluxo de caixa para pagar isso. Mas eles chamam a atenção para que tem um alto nível de dívida, eles têm vendas específicas que eles fizeram que estão impactando a performance total, né? Então, provavelmente venderam algumas propriedades para poder pagar dívidas e para poder ficar líquido. E também teve várias pessoas dentro da empresa vendendo nos últimos 3 meses. A gente vai falar um pouco mais disso aqui para vocês. Primeiro, vamos ver como é que funciona aqui. Ó. Eles lucram aproximadamente 8 bi, aí gastam 4,3 para poder fazer essa lucratividade, para poder tocar a empresa, né? Sobra 3,7, aí eles têm outras despesas, taxa de juros, o pessoal e tudo mais, o que sobra 1 bi de lucro livre. A dívida com relação a equity, né? O quanto eles possuem, está na casa de 116%, o que é relativamente alto, feito ele chamou a atenção. O preço está 831,80 nesse exato momento, mas na média dos analistas, eles acreditam que deveria valer alguma coisa na casa de 1.511, ou seja, quase 100% de subida potencial aqui que teria para esse REIT. E comparando com outros, a gente já inclusive trouxe esse gráfico aqui para vocês, essa foto, que a Equinix está em 79,3 de preço sobre lucro, um crescimento de 13,7. A American Tower e a Crown Castle, que foram os que a gente já trouxe aqui na semana passada, a Crown Castle e a American Tower 2 semanas atrás, eles crescem em 7,9 e 7,2 apenas. E é por isso, talvez, que aceite-se pagar um prêmio maior para o Equinix. Além do crescimento aqui dos lucros, você tem que considerar que a Equinix tem menos dívida do que esses dois. A gente viu nos vídeos da semana passada e retrasada. Por isso que tá meio fresco na minha memória. Então, a dívida não é tão grande e os contratos são mais prolongados do que, ou estão mais prolongados que da American Tower e da Crown Castle. É por isso também que ele consegue negociar um PL, ou no caso PE, né, o preço sobre lucro maior, mais elevado. E aí, vamos analisar um pouco do que os especialistas acreditam para o futuro, né? Eles acreditam que a empresa vai conseguir crescer seu lucro em 13,7% por ano, a indústria vai crescer em apenas 6,5% e o mercado em mais ou menos 15%. E em termos de lucratividade, de receita, vai ser apenas 9%,
A indústria vai ficar com 4,3 e o mercado vai ficar com 8,6, ou seja, o crescimento da receita vai ser maior do que a média do mercado e da indústria, mas o que vai ficar de lucro vai ser um pouquinho menor do que o mercado vai conseguir. Como funciona, então, a receita, né? O fluxo de caixa que vem lá da Equinix. Aí eles têm aqui a parte de Europa, da África e do Oriente Médio, que corresponde a 2,91, a parte do Ásia e do Pacífico, 1,8, os outros 3,75, que somaliza aqui o total de 8,46. Desse valor, sai um valor aqui, que é para Order Elimination, eu não sei exatamente o que é, não deixou claro. Aí tem o custo de venda, né, o custo para poder tocar isso aqui tudo. Então o lucro fica 3,69 bi. Desses 3,69 bi tem despesas, que despesa? Com pessoas, com a parte de marketing e vendas, a parte não operacional, sobrando então 1,04 de lucro para o Equinix. Analisando o passado agora, como que foi então o crescimento do lucro e dos últimos 5 anos e do último ano, né? Nos últimos 5 anos eles conseguiram crescer sua lucratividade em 18,7% ao ano, muito positivo. Indústria foi 17,9% apenas e o mercado 13,1%. No último um ano em específico, eles cresceram 28,3% o seu lucro, a indústria 13,3% e o mercado 2,5%. Então eles conseguem crescer o lucro muito maior do que muitas empresas que a gente já trouxe e que já analisou aqui. Vamos analisar agora a questão da dívida e dos ativos que eles têm para pagar essas dívidas, né? No curto prazo, até um ano, eles têm basicamente aqui 3,73 bilhões de dinheiro livre, de ativos líquidos, provavelmente dinheiro investido em tesouro direto, né, ou bonds americanos. E aí eles têm uma dívida de 3,07 bilhões que eles têm que pagar. Então eles já têm condições de pagar isso e ficar tranquilo, não precisa emitir dívidas feito outros riscos que a gente trouxe por aqui. No longo prazo, né, para mais de um ano, eles têm 29,13 bilhões de ativos e apenas 17,48 bilhões de dívidas. Então, eles teoricamente teriam condições de pagar isso aqui tudo também, sem precisar ficar emitindo mais dívidas para pagar as coisas. Isso é muito importante, porque quanto mais dívida você tem, mais sensível você fica à questão de variações e oscilações na taxa de juros. O que é que os insider traders estão fazendo? Bom, vocês podem ver que todos venderam. Aqui, de 0 a 3 meses, teve uma venda de quase 4,8 milhões. De 3 a 6, mais 4 milhões. De 6 a 9, mais 1,2 milhão. E de 9 a 12, 5,8 milhões. Totalizando aqui, dá 7 com 11,8, dá 15,8 milhões aqui que foram vendidos em menos de um ano em fluxo, né, de dinheiro mesmo. Em ações da soma aqui desses aqui, que eu não vou fazer, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer aí. Quem é que manda, então, na empresa, né? Quem que tem participação nessa empresa? 96,7% são instituições. O público em geral, eu, você, que vai investir, tem a 2,96%. 0,25% de pessoas de dentro da empresa. 0,106% do governo. E empresas privadas que têm menos do que 0,01%. Então, quase nenhuma participação. E aí eu trouxe aqui, então, para vocês alguns dos maiores. Tem a Vanguard, a BlackRock, a State Street Global, enfim. Lembrando aqui que eu sempre menciono isso para vocês, Vanguard e BlackRock possuem vários ETFs. Esses ETFs compram passivamente a Equinix através desses ETFs passivos. Por exemplo, o que eu sempre uso aqui é a questão do S&P 500. O S&P 500, quando você compra, ele compra as 500 maiores empresas, a Equinix está dentro dessas empresas, então ele compra passivamente a Equinix, independentemente se ele acha que é bom ou ruim. Então, esse daqui eu acho que vocês praticamente sempre vão poder desconsiderar, mas vocês podem ver que várias outras empresas aqui possuem participações grandes que acreditam de fato que essa empresa é uma boa empresa para comprar. Então vamos lá, começar então as nossas considerações finais. Do lado dos pontos positivos, eu posso chamar para a questão da alta diversificação. A gente viu que eles estão praticamente em todos os continentes, eles têm diversificação setorial, não depende simplesmente de um setor, eles têm tecnologia, tem a parte de saúde, tem a parte de finanças, são bem diversificados, e também na diversificação entre grandes empresas. A gente viu que tinha várias grandes empresas que possuíam lá os serviços da Equinix, então eles são bem diversificados também nesse quesito, ponto muito positivo. Além disso, eu posso chamar a atenção para a boa perspectiva de crescimento, principalmente por conta da inteligência artificial. Não só ela tem a internet das coisas, tem a parte de dados móveis,
Tudo isso já faria uma demanda maior por data centers, mas além disso tem a questão da inteligência artificial que precisa de ainda mais, ou seja, oferece uma boa perspectiva de crescimento, boa possibilidade de crescimento e, querendo ou não, cada vez mais a gente vai ver o mundo se desenvolver para uma coisa tecnológica. Então é de se esperar que esse REIT consiga absorver dessa lucratividade adicional por conta desse crescimento, dessa expansão que o mundo vai fazer para a parte de tecnologia. E por isso eu gosto muito da tese desse REIT, ponto muito positivo. Do lado negativo, eu posso chamar a atenção primeiro para o pagamento de dividendos, que, como eu já mencionei aqui para vocês várias vezes, eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu sou do campo que não gosta, eu prefiro que fique dentro da empresa para que eles possam reinvestir lá dentro, pagar suas dívidas e tudo mais, vai ser muito mais efetivo na minha opinião, mas de toda forma eu trago aqui o lado negativo, porque é a minha opinião, mas eu sei que cada pessoa tem o seu. Também tem a questão do preço sobre valor patrimonial, que está lá na casa dos 6 vezes, né? Então está muito elevado. E o PL, que está ali na casa dos 70, 79, porque é um PL muito, muito forte. Claro que, como a gente viu, eles conseguem crescer o lucro, e aí acaba que esse lucro vai crescendo, se crescer mais rápido do que o preço, esse PL vai caindo ao longo do tempo, o que seria um ponto ok, e que ele está abaixo da média. Mas ainda assim, 79 vezes eu teria, em tese, né, se ele se manter 79 anos com a mesma lucratividade, eu tenho que esperar 79 anos para começar a ver lucro. Isso, desconsiderando a inflação, se botar a inflação vai ficar ainda mais, então na minha cabeça não compensa tanto. E o último ponto é a alta venda de insiders, pessoas dentro da empresa que estão vendendo ali. Claro que parte disso deve ser funcionários que ganham ações e aí vendem para poder ter o dinheiro, para poder pagar suas contas e tudo mais, mas se eles acreditassem que vai subir ainda mais, que tem boa perspectiva de crescimento, provavelmente eles não venderiam, pelo menos não tanto, e aí manteria mais dentro da empresa, né? Então, muita venda significa que eles acreditam que já está chegando num platô, já está num valor relativamente alto, então a gente também tem que acompanhar isso aqui. Então, pessoal, para o nosso vídeo é isso. Eu faço o convite para você, se você quiser a ajuda de um consultor de investimento para montar uma carteira de investimento seja específica para os seus objetivos e realidades, que você considere aqui clicar no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para então poder acessar o nosso site, entender mais de nossa consultoria e ver se faz sentido ou não para você. Também deixei o link aqui embaixo nos comentários fixados e também na descrição para o site do Simple Wall Street, que é essa plataforma que eu mostrei vários gráficos e análises de analistas. Se vocês quiserem conhecer, faça a conta aqui pelo link. É bem prático, lá é tudo em inglês, tá? Mas se você sabe inglês, você vai desenrolar bem, é super tranquilo. No mais, agradeço a presença de todos vocês. Peço que você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal. Todas as semanas a gente traz vídeos como esse, trazendo análise completa de REITs para que vocês possam acompanhar mais. E eu vou ficando por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo.